Você já parou para pensar como os eventos do passado moldaram o mundo que conhecemos hoje? Da criação da humanidade até as maiores revoluções tecnológicas, a história é uma jornada cheia de lições e marcos que transformaram a nossa existência. Prepare-se para uma viagem no tempo que conecta fé, ciência e progresso humano. A origem da vida. Segundo a Bíblia, a humanidade foi criada por Deus com Adão e Eva, que, ao desobedecerem a Deus, deram início à queda e ao pecado original. A narrativa segue com os patriarcas bíblicos: Abraão, considerado o pai das nações, e seus descendentes Isaque e Jacó, que estabeleceram o povo de Israel. A tradição continua com Moisés, responsável pela libertação dos israelitas do Egito e pela entrega das leis divinas. Descobertas pré-históricas. Durante a pré-história, a humanidade fez descobertas fundamentais. O fogo, que possibilitou o preparo de alimentos, aquecimento e proteção, e a forja de metais, com o bronze e depois o ferro, possibilitando avanços em ferramentas e armas, mudando a dinâmica das sociedades e das guerras. Jesus Cristo, nascimento, morte e ressurreição. Para os cristãos, o nascimento de Jesus Cristo, cerca de 2000 anos atrás, marca a chegada do Messias. Ele viveu uma vida de pregação, promovendo o amor e o perdão, e, segundo a fé cristã, morreu crucificado para redimir a humanidade de seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. O cristianismo começou a se expandir, eventualmente tornando-se a religião oficial do Império Romano. Pandemias e epidemias. Ao longo da história, a humanidade enfrentou diversas pandemias, como a peste negra no século XIX, que devastou a Europa. No século XX, a gripe espanhola de 1918 causou milhões de mortes. Já no século XXI, a pandemia de Covid-19 impactou o mundo em escala global, trazendo mudanças nas relações sociais e econômicas. Revoluções e guerras. A humanidade vivenciou grandes revoluções, como a Revolução Industrial no século XVIII, que transformou o modo de produção e o trabalho, e a Revolução Francesa, que trouxe ideias de liberdade e igualdade. As duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, devastaram nações e moldaram a geopolítica moderna. No contexto da Guerra Fria, a corrida espacial simbolizou a rivalidade entre os EUASH e a URSS, culminando com a ida do homem à Lua em 1969. Fim da Idade das Trevas e Reforma Protestante. O fim da Idade das Trevas, Idade Média, foi marcado pelo Renascimento, que trouxe um novo florescimento das artes e das ciências. Com a Reforma Protestante no século XVI, liderada por Martinho Lutero, houve uma renovação religiosa que impulsionou a disseminação da Bíblia e do Evangelho. Avanços tecnológicos, automóveis, computadores e internet. O século XX trouxe inovações como o automóvel e a criação de computadores, que mudaram a comunicação e a produção. Nos anos 1960, a internet foi inventada, revolucionando o modo como as pessoas interagem e acessam informações. Atualmente, a inteligência artificial está transformando setores como medicina, indústria e tecnologia da informação. Conquistas espaciais e planos para Marte. Após a chegada à Lua, novas missões espaciais continuaram a explorar o universo. Atualmente, a NASA e empresas privadas, como a SpaceX, têm planos para enviar astronautas a Marte, o que representaria um marco na exploração espacial. Ascensão e queda de governos no Brasil. A história política do Brasil é marcada por mudanças de governo, desde o Império até a República.
Em 1964, ocorreu o golpe militar, seguido de uma ditadura que durou até 1985, quando a democracia foi restaurada. Nos últimos anos, o país passou por momentos turbulentos, com o impeachment de presidentes, denúncias de corrupção e desafios econômicos e sociais. Esse panorama histórico destaca eventos essenciais que moldaram a sociedade humana, com avanços e retrocessos que continuam a influenciar o nosso presente e futuro. A história é mais do que um relato de eventos passados. É o reflexo de quem somos e do que podemos alcançar. Que as lições do passado inspirem nosso futuro e fortaleçam nossa jornada enquanto humanidade.